Tá, show. Começou? Vou começar agora. Tá, show. Só peço que se você em algum momento travar um pouco a minha fala, vocês me avisem, porque, enfim, a internet nos últimos dias anda bem instável. Aí eu, sei lá, dou um jeito, vou para do lado do roteador, ou, enfim, dou um jeito para tentar estabilizar mais, tá bom? Tá. Dito isso, eu vou me apresentar. Pensei em te fazer rapidinho, assim, só uma breve introdução, assim. Eu me apresento, depois, se vocês quiserem sentir à vontade, se apresentem, digam o nome de vocês, tudo mais. E a gente vai seguindo assim, tá? Porque eu sei que vocês já tiveram duas aulas de redação, acho que não vi quem, não me lembro, não vi quem foi que falou quando falou que teve aula só com a Débora, mas eu sei que teve duas aulas de redação. Ficou combinado na última aula de vocês fazerem um tema, né? Escreverem a introdução sobre alguma proposta de redação, né? Esse a gente já fez, só que daí ela passou uma outra de saúde mental do idoso durante a pandemia, fazer uma redação sobre. Vocês fizeram uma redação sobre isso. Eu tô passando uma limpa agora só pra ficar mais clara a letra. Tá, beleza. Acho que a gente podia tentar ver isso aí, tentar corrigir. Eu não sei se não necessariamente nessa aula, mas na aula nas próximas aulas, pelo menos vocês já terem alguma, sabe? Porque a ideia é que a Débora, a Júlia, falar um pouco sobre redação para vocês, mas acho que a ideia mais importante é vocês treinarem, sabe? Porque senão fica uma coisa muito teórica, tipo, não é que nem outras disciplinas, né? Tipo, português, querendo ou não, vocês têm que, sei lá, literatura, enfim, você tem que treinar a escrita de vocês, sabe? Criar, claro, a gente vai passar, os gurias já passaram uma base, eu vou passar alguma base também sobre isso, mas com base nessa approach teórico, digamos assim, é interessante que vocês pratiquem, né, para ir melhorando. Primeira redação não vai sair tão legal, depois vai melhorando, tudo um processo, tá? Aí tu já passou, tu tá passando a limpo agora? Tu já passou a limpo? Como é que Isso, tá? é que eu tô passando agora, na verdade. É que eu não tava contando com a aula de redação de É hoje. que era semana Mudou que vem, né? todo, mudou todo o horário. Mudou Mas eu por causa consigo de fazer alguns monitores. rapidinho aqui. Não, tranquilo. Não vamos, não vamos se ater nisso agora. Vamos tocar a nossa aula e aí vocês deixem essa redação que vocês fizeram, pode até melhorar ela ou fazer outra, já vim com duas prontas, até porque não sei como foi nas outras aulas, mas tem poucos alunos, né? Não sei quantos tiveram nas últimas aulas de redação, mas se forem, por exemplo, tem 3 na sala comigo, pô, se for 3, vocês podem fazer 2, 3 redações, é tranquilo, de eu corrigir ou das gurias corrigirem, darem algum feedback para vocês, tá? Mas de algumas combinações é isso. O que eu pensei? Eu vou comentar algumas coisas sobre redação, indo um pouco, a última aula foi mais sobre introdução, eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento, tá? Como é que é os problemas que eu vou ressaltar sobre o tópico que eu vou abordar, depois, segunda parte do desenvolvimento é o quê? É os possíveis soluções para esses problemas que eu levantei, né? E depois, claro, tem a conclusão, mas aí a conclusão a gente deixa para um momento mais à frente ao longo das nossas aulas. Tá? Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Na verdade, eu já comecei a falar desenfreado. Eu não sei porque no meu computador, quando eu compartilho, minha câmera fecha. Mas, enfim, eu acho que, não sei se é meu, porque eu não tenho o Teams baixado, não sei. Mas, enfim, vocês enxergam a minha tela? Sim. Beleza. Isso aqui. A gente então vai falar hoje um pouco, né, indo naquela linha das competências
Não sei por que não deu. Deixa eu ver. Aqui, das competências do Enem, como é que a gente vai articular? Eu me lembro que na última aula, eu estava olhando os slides da última aula da Débora, ela falou muito sobre as competências da redação do Enem, né? 5 competências daquela. Eu acho interessante também botar isso de maneira prática, né? Como é que eu só vou pedir para vocês quando ligarem, fecharem o microfone, desativarem o microfone só quando forem fazer algum comentário, alguma pergunta, fiquem bem à vontade para falarem a qualquer momento, tá? Mas aí enquanto eu tô falando, porque daqui a pouco tem algum barulho, aqui em casa também, volta e meia tem ruídos aí, pode atrapalhar vocês escutarem o que eu tô falando. Dito isso, com base nas últimas aulas, né, que foram mais introdutórias, a ideia é a gente aprofundar um pouco mais como que eu vou usar essas competências do Enem a meu favor, né? Como é que eu vou articular isso de uma melhor maneira no meu texto, tá? Mas a gente vai ver isso agora um pouquinho mais. Bom, então, já estou falando, meu nome é Victor, né? Sou o monitor Victor aqui do curso de pré-ENEM do DCE. Este sou eu. Eu sou graduado em Educação Física na Unicinos. Eu terminei a licenciatura em 2019. E agora, 2021/1, eu terminei o bacharelado. Então, oficialmente, agora, em julho, a partir de julho, eu já, teoricamente, não sou mais aluno da Unicinos. Como eu terminei a graduação de licenciatura antes, ano passado eu fiz a especialização em Neurociência e Comportamento, e atualmente eu faço mestrado em Psicologia na área de Cognição Humana, na PUC. Esse é meu e-mail, né? Eu vou deixar nesse slide aqui, depois eu vou disponibilizar, acho que a turma tem um drive, se eu não me engano, né? Alguma coisa assim. Depois eu coloco os slides, daqui a pouco quem tiver algum contato. Drive do grupo daí. É, o drive do grupo. Eu vou me informar ali com a Gabriele, a Gabriela que tá coordenando isso, como é que eu coloco depois meus slides ali, caso algum de vocês queira dar uma olhada, enfim, pegar o e-mail, enfim, tá? Dito isso, vamos ao que mais interessa, né, o conteúdo. A ideia é a gente não se ater muito nessa parte teórica que eu vou passar aqui, a gente pegar exemplos, tá? Eu peguei ali o livro que o próprio Enem, o próprio MEC disponibiliza para estudar para redação, e a gente vai analisar algumas redações nota 1000, né, com base nas coisas que a gente vai conversar agora. Analisando, né? A primeira competência, né, que já foi dita para você na última aula, é demonstrar domínio da escrita formal da língua portuguesa. E aí até eu coloco ali, eu coloquei, né, cuidar palavras extremamente rebuscadas. O que seria cuidar palavras extremamente rebuscadas? Ao longo do meu texto, a pessoa que vai estar corrigindo, né, o professor que vai estar corrigindo, ele vai percebendo qual é a forma que eu me coloco, quais são os tipos de palavras. Então, se eu colocar uma palavra muito diferente, assim, uma palavra muito que parece que tá. Como é que eu vou explicar para vocês? É como se aquilo destoasse muito do meu texto, sabe? Eu escrevo de uma maneira mais simples, e aí do nada eu coloco uma palavra. Agora não estou me vindo nenhum exemplo na mente, mas eu coloco uma palavra que é muito. Que é fora do usual, assim, né? Parece que eu forcei colocar aquela palavra porque eu sei que é uma palavra não convencional. Isso, às vezes, por quem está corrigindo, não é visto com bons olhos. Então, é mais interessante eu usar o português de forma clara e simples, mas bem escrito, é claro, do que eu aprendi uma palavra, eu tenho uma palavra que não é tão usada no vocabulário cotidiano e ela se encaixa aqui. Às vezes, dependendo do grau que a gente está escrevendo, não é interessante a gente colocar, porque isso destoa do texto, e aí o corretor, o professor que está corrigindo, fazendo a correção, às vezes pode implicar com vocês.
tá? Isso é uma dica que eu dou para vocês. Então, escrevam o que vocês, palavras que vocês estão acostumados a usar até ah, no vocabulário normal de vocês, certo? Dito isso, segunda competência, né? Compreender a proposta da redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa. Isso já foi explicado para vocês, né, um pouco, acredito, que é sobre o texto dissertativo argumentativo em prosa porque ele é um texto corrido, que ele não tem uma rima necessária, né? E dissertativo argumentativo porque eu vou dissertar sobre um tema e eu vou argumentar e dar a minha opinião sobre aquele tema. Eu vou dar somente a minha opinião? Não. Eu tenho que dar a minha opinião e ter, inclusive, a própria proposta da redação do Enem tem alguns referenciais sobre o teu tema. Tu vai ler e aquilo já te dá uma base de como é que anda aquele tema, né? Inclusive, um exemplo que a gente vai ver hoje é sobre o cinema. Então, tem alguns dados, alguns autores que falam sobre o cinema, alguns dados mais governamentais, acho que é o IBGE, se não me engano, que fez pesquisa, alguma coisa assim. E tu pode e deve usar esses dados e algum outro dado que tu tenha o conhecimento para dissertar e argumentar a tua tese. Tu vai criar, é como se estivesse me vendendo um peixe. Tu quer me dizer, por exemplo, vou dar um exemplo da minha área, tá? O exercício físico. Eu quero dizer para vocês que o exercício físico é importante. Só que como é que eu vou criar e dizer que o exercício físico é importante? Pô, eu tenho que pegar algum subsídio, não adianta só o Vitor dizer para vocês que o exercício físico é importante, né? Aí a minha palavra é apenas a minha palavra. Tem que dizer, não, olha, é importante. E de acordo com, sei lá, os dados da pesquisa X, o autor tal que fez uma pesquisa, o sedentarismo faz mal, aumenta os níveis de obesidade, né? Piora toda a minha fisiologia, né? Aumenta o meu colesterol, enfim. Então, eu peguei o dado da ciência e transformei como um argumento para fundamentar a minha tese na minha redação, né? Então, eu vou lá, e aí isso não necessariamente vocês precisam pegar né? Dependendo do tema, às vezes vocês não tem muito contato com aquele tema, né? Então, vocês podem usar e devem usar as referências que são disponibilizadas no próprio tema, né? Na apresentação do tema da redação. E aí o tema da redação, geralmente, ele pode ser polêmico ou não polêmico. Polêmico seria o quê? Legalização do uso de armas. É polêmico, porque tem gente que vai defender que tem que liberar o porte de armas, e tem gente que vai dizer que não tem. Os dois grupos têm argumentos para isso, né? Aí um tema não polêmico. O que é um tema não polêmico? Um tema que é quase um consenso. Sei lá, o assédio no trabalho. Pô, ninguém em sã consciência vai dizer que o assédio no trabalho é uma coisa legal, né? Então, o assédio no trabalho não é um tema polêmico por isso. Porque é quase que a única opinião, pelo menos sensata, que tu pode ter sobre o assédio no trabalho é dizer que isso é ruim. E aí mostrar por que é ruim e seguir vendendo teu peixe. Tu não tá indo contra a maioria, tu indo a favor. Agora, já na hipótese do porte de arma, tu pode ir para duas vias. Tu pode pegar dois caminhos, né? Que é o caminho que concorda com o porte de arma e que não concorda com o porte de arma. Aqui outra dica que eu posso dar para vocês, tá? Quanto a temas polêmicos. Aí, não só sobre o texto de vocês, mas sobre como vocês vão se posicionar no texto. Sempre quando vocês forem se posicionar, daqui a pouco cai um tema mais polêmico, digamos, né? Como esse. Sempre pensem como o Estado vai pensar. Porque, querendo ou não, quem avalia vocês é o Estado. É o governo. Como é que o Estado vai pensar? Pô, se eu quebrar o pau no Estado na minha redação, fica mais complicado, né? Porque mesmo que seja um professor que vai corrigir, é um professor contratado pelo Estado. Pensem sempre que vocês estão escrevendo para o Estado ler. Então, isso é um ponto que você tem que levar em consideração. Isso foi uma dica que eu tive com um professor meu corrigiu por muitos anos já provas de Enem,
de redação de Enem, de vestibular, e ele dá aula até hoje, eu acho, em cursinho de Enem, de vestibular. E ele comentou isso com a gente em aula. A gente tem sempre que ter em mente quem é que vai ler aquilo que a gente vai escrever. A gente não. Por quê? Porque a gente precisa obter uma nota, né? Vocês estão aqui nessa aula para aprender um pouco, para treinar um pouco sobre redação. E não só porque vocês acham que a aula da Débora, que a aula do Vitor, que a aula da Júlia é maravilhosa, mas porque vocês querem tirar uma nota para ingressar na universidade, né? Com maiores chances. Então, a gente tem sempre isso em mente. Mesmo que a gente seja muito contra, a gente tem que ter, mesmo que quando a gente fala mal, a gente tem que dosar as palavras na hora de ir contra alguma coisa que a gente saiba que é mais governamental, né? Então, dito isso. Então, competência 3. Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões em argumentos de defesa de um ponto de vista. Vai ao encontro da competência 2, né? Tu tem que organizar o teu texto de uma forma concisa, que não fique uma chuva desenfreada de ideias. Tem introdução, o meio e o fim. A introdução, tu vai dar um screening mais geral do teu texto, pode dar até alguma pista do problema, se tu quiser fazer uma citação, pode fazer. Nunca faça citação direta como cópia do... evita fazer cópia direta do referencial que é dado no texto. Já coloca um pouquinho ali, tá, esse problema está em evidência atualmente, está em evidência fortemente por causa disso, daquilo outro. Por isso é importante a gente destacar alguns pontos, entendeu? Faz um screen mais geral, uma coisa mais geral, assim, porque é bem uma introdução, sabe? A gente vai ver ali alguns exemplos, isso vai ficar mais claro para vocês. Gente, eu tô indo muito rápido, tô falando muito rápido. Como é que tá? Tá dando para entender? Eu tô enrolando vocês? O que eu tô falando tem sentido? Não tem sentido? Tá de boa? Então tá. Bem tranquilo, senhor. Então tá, beleza. Eu tô meio rouco hoje, que eu trabalhei hoje de manhã. Eu trabalho com futebol, então eu dei uns berros, então eu tô meio rouco, mas tá tudo certo. Mas vamos seguindo. Tá. Aí nas duas últimas competências, então, que a gente tem, né? A competência 4 e a 5. A 4, então, demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. Então, aquilo que eu disse para vocês, a língua portuguesa tem que ser uma arma que vocês têm para vender a argumentação de vocês. Vocês não podem ser refém dela. O que eu quero dizer com isso? Vocês têm que buscar subsídios. Vocês têm que. O que eu quero dizer? Pensa primeiro, o que eu quero dizer? Eu quero dizer. Vamos seguindo no exemplo que a gente estava falando, né? Eu quero dizer que o assédio no trabalho é um problema que não deveria existir, mas existe, né? Então, quero dizer isso. E eu vou dizer exatamente assim? Talvez não. Mas então, bota no papel lá. Ó, eu quero dizer que o assédio no trabalho, e digamos que o tema é assédio no trabalho, vai ter algum dado, sempre eles colocam algum dado no IBGE, entendeu? Isso é muito bom para começar, para vocês venderem o problema de vocês. Por quê? Porque o próprio Enem já te mostra que aquilo é um problema, entendeu? Aquele tema tem algum problema. O dado do IBGE geralmente já vai te dizer, ó, sei lá, se é 50% das funcionárias do gênero feminino afirmam já terem tido alguma situação de abuso no trabalho, tá? Aí, seja qual for o tipo de abuso. Pô, mais de 50%, sabe? É como se fosse a cada duas, relata ter tido, né, alguma situação desse tipo. Então, pô, esse é um número muito alto, né? A gente para pensar que a grande maioria da população trabalha, né? Pô, imagina todas fazendo, né, um relato mais geral. Então, tu vai começar a falar por ali. Ó, então tu já sabe, tu leu ali, tu quer falar então que o troço é ruim, né? Que essa situação é uma situação que não deve ser seguida. Então, como é que tu vai fazer? Tu vai chegar
e vai colocá-la no papel. Tu introduz dizendo que o tema é um tema importante de se debater, né, justamente porque, né, nos dias atuais é quase inconcebível que ainda haja o abuso, porém existe. E aí tu já começa, né, o teu desenvolvimento falando, ó, de acordo com dados recentes do IBGE, e aí tu cita como tá no... Se eles colocarem, né? Mas eles sempre colocam, a gente vai ver ali depois nos exemplos. Dados, de acordo com dados recentes do IBGE, no ano tal, mais de 50% das mulheres relatam já terem sofrido algum tipo de abuso no seu ambiente laboral, né, no seu ambiente de trabalho. E aí, a partir disso, vocês vão falando, ó, isso é um ponto alarmante, né? Porque, historicamente, e aí se vocês já têm, daqui a pouco, tem alguma outra referência mais histórica sobre como é que era, sobre o histórico do abuso no Brasil, por exemplo, o abuso laboral. Se não tem, vocês vão para outro caminho, entendeu? Vocês olhem primeiro, vocês não leiam só leiam o tema, toda aquela folhinha, que é uma folha inteira, né? A proposta do tema. Leia a proposta do tema, já tendo insights de como é que vocês vão escrever aquilo, entendeu? Pode até ler 2 vezes. Lê uma vez para entender o tema, pum, entendi tudo. Lê de novo. A dica que eu vou dar para vocês é leiam a última, lá, se não me engano, é no final da folha, né, que tá o tema em si. Antes é só uma introdução do tema. O tema em si, no final da folha, que tá lá. Abuso no trabalho, abuso de autoridade, abuso sexual, enfim, abuso no trabalho. Digamos que o tema é só abuso no trabalho. Então tá, não sei o que, né? Abuso no trabalho. Então tá, o tema é esse, abuso no trabalho. Ok. O que daquela temática eu posso tirar para mim, entendeu? Vocês têm que criar na mente de vocês, e não precisa ser na mente, pega um pedaço, uma folha, na folha do rascunho mesmo, e coloca, né? O que vocês querem falar, né? De uma forma bem, bem direta. Depois a gente cria caminhos para chegar naquele ponto que vocês querem chegar, tá? Porque aí vai ficar um texto mais conciso, né? E aí vai conseguir isso. Então aí vocês pensaram o que vocês querem, tá? Agora como é que eu vou argumentar? Aí eu vou pegar a língua portuguesa, que é a minha arma que eu falei, e vou colocar dentro desse contexto para chegar no meu objetivo, tá? E aí a última competência é elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. E aí é o quê? Que é isso? O que quer dizer isso? Não adianta só eu dizer que o abuso no trabalho é algo ruim, não devia acontecer. Que ruim. E aí? O que eu fiz para quem está lendo? Realmente é um problema bem ruim, mas o que eu faço com isso? Né, de novo, imagina que você está escrevendo uma carta sei lá, pro governador, sei lá, para alguém que vai ter uma possibilidade um pouco maior, mais direta de intervir, criar alguma lei para um deputado. O que adianta tu só falar do tema? Tu tem que falar do tema, apresentar o problema, e aí é uma técnica de venda, né? E eu vejo muito a escrita como uma venda, tá? Por quê? Porque tu tem que vender a tua ideia, tem que fazer a pessoa acreditar. E aí não adianta só, é que nem eu falar para você assim, por exemplo, digamos assim, digamos que eu não sou personal trainer, tá? Mas digamos que eu seja. Eu sou personal trainer. E eu vou te dizer, olha, o sedentarismo é muito ruim, e falo mal de quem não faz exercício, não sei, entendeu? Só que eu não tenho que só falar mal do problema de não fazer exercício. Eu tenho que também falar como é que eu vou combater isso. Como é que eu vou combater? Pô, com exercício, né? Claro. Mas qual tipo de exercício? Qual é o tipo de exercício que eu tenho que fazer para ter determinado ganho? Eu quero melhorar minha capacidade respiratória. Qual é o exercício que eu tenho que fazer? Eu quero ter mais força, quero ter mais massa muscular, entendeu? Não adianta só eu dar um problema, jogar um problema no cara. O problema é esse. Não, eu tenho que dar o problema, né? Eu tenho que criar um problema para mim mesmo criar uma solução. Não é que eu criei, o problema já existe, mas eu estou apresentando, é como se eu criasse o problema. Entende? E aí, no, no mundo dos negócios, isso se chama criar o nicho, né? Tu cria o teu nicho de mercado. Como é que tu cria o teu nicho de mercado? Tu cria uma necessidade.
na população, e aí a partir dessa necessidade, tu vem com um produto que vai suprir aquela necessidade. Às vezes a necessidade, as pessoas nem sabem que necessitam, sabe? Daqui a pouco tu vê uma, não acontece, deve acontecer com você. Tu vê uma propaganda de um troço novo que tá lançando um telefone, bah, agora o telefone e tal, olha o diferencial desse telefone, sei lá, ele dá para usar debaixo da água, com aquela capinha, agora com a capinha, tu criou uma necessidade, pô, dá para usar o telefone debaixo da água, mas alguém, não necessariamente as pessoas, era uma necessidade que as pessoas tinham. As pessoas não precisam estar debaixo da água, a pessoa está nadando. A pessoa fora da água que vai mexer no telefone, certo? Mas não. Tu vai ter que criar uma forma de dizer que, cara, é essencial que aquela pessoa mexa debaixo d'água. E como é que ela vai mexer? Com a minha capinha. A minha capinha deixa eu mexer debaixo d'água. E é isso que você tem que fazer no texto. Só que para vocês darem essa solução, tem que ser uma coisa que respeite os direitos humanos, é claro. Eu não posso dizer que a solução para o abuso no trabalho é matar os abusadores. Eu tenho que pegar e tem que matar todo mundo. Não está respeitando os direitos humanos. Bom, daqui a pouco é criar políticas públicas, informar as mulheres que denunciem, para que criem coragem e denunciem cada vez mais, para que isso seja uma coisa mais combatida, né? E aí tu vai pensando o que tu pode fazer para melhorar isso. Mas uma coisa que esteja dentro da lei, digamos assim, né? Isso quer dizer respeitando os direitos humanos, né? Então, basicamente isso. Mas o mais importante, mas acredito que respeitando os direitos humanos é uma coisa que vocês vão errar, ninguém vai, mesmo que vocês achem que tem que fuzilar a pessoa que faz isso, eu também acredito, né? Eu acho que fica abusando de alguém, assim, em algumas formas, assim, é uma pessoa complicada de se lidar. A gente tem que dar uma solução que vá surtir efeito no macro, e a gente tem que principalmente pensar que qualquer problema que a gente vai vender na nossa argumentação, a gente tem que usar uma intervenção, a gente tem que criar intervenções, ou comentar intervenções que já funcionam e como elas podem funcionar melhor. Tem uma ONG que faz que ajuda isso, criar ONGs, a questão das políticas públicas, é bem interessante falar, se tu vai falar algum tema mais como esse que eu estou dizendo, entendeu? Falar sobre o abuso no trabalho, né? A informação, né? Disseminar mais a informação sobre isso, sei lá, enfim, agora eu não estou conseguindo pensar muito sobre isso, mas é nesse sentido, e aí por isso é importante que vocês leiam, porque naquela leitura ali do tema, vocês já vão tendo insights, que é ideias, isso aqui posso, e aí risca na folha mesmo, dá uma riscada, puxa uma seta, isso aqui pode ser com isso, e já vai anotando, e aí depois quando vocês forem escrever, vocês já têm esses insights, e aí vai ser mais fácil, vocês não vão. Quanto mais insights vocês criarem enquanto vocês estão lendo o tema, mais fácil vai ser para escrever. Por quê? Eu não sei se acontece com vocês, mas com muita gente acontece. Que tem que escrever um texto, tem que escrever alguma coisa. E aí tu pega a folha, bota ali e tu tem só o tema. E aí tu bota às vezes até a primeira palavra, mas tu não sabe como arrancar, sabe? Justamente por isso, porque tu não tá usando a língua portuguesa como a tua arma. Tu já tem que ter um insight. Aonde tu tá e aonde tu quer chegar. Tu sabe geralmente aonde tu quer chegar. Só que tu tem que colocar no papel aonde tu quer chegar. E aí, para aí sim tu construir um caminho, né? É mais fácil tu trilhar esse caminho se tu já sabe qual é o caminho, né? E aí, claro, tu vai trilhar esse caminho com a tua escrita. Dito isso, estrutura da redação, que eu já falei um pouco para vocês. De novo, nós vamos fazer mais uma pausazinha para perguntas. Eu já vou voltar aqui. Acredito que tá tranquilo, né? Não sei se tem alguma dúvida, alguma pergunta, alguma colocação. Tranquilo, né? Se tiver alguma coisa aí, fiquem à vontade. Ô, prof, e eles corrigem exatamente com essas 5 competências. Sim, nós vamos ver ali daqui a pouco mais ali Uhum. algumas coisas que podem zerar a redação de vocês, né? Mas eles usam essas 5 competências como a base. É a base da redação de vocês. Porque ali vocês vão ver se você tem argumentação, se vocês estão respeitando os direitos humanos na hora de dar a intervenção, se vocês propõem uma intervenção. E aí vocês vão perceber uma coisa que todas as redações nota 1000 têm. E eu não vou falar, eu vou mostrar para vocês rápido. Não precisa nem ler, você só tem que olhar. Todas Tá. têm. E aí vocês vão perceber uma coisa que dá certinho um negócio que eu vou mostrar agora para vocês aqui. Ok. Né? Mas vamos seguindo. Qualquer coisa podem interromper, tá, gente?
Então, estrutura da redação. A introdução, como a gente já falou, como o próprio nome diz, eu vou introduzir o meu tema. Eu não preciso... geralmente, o que se fala, né? Que eu use 2, 3... como é que é o nome mesmo disso? Não é afirmações, é sentenças. 2, 3 sentenças. 3 sentenças seria como se fossem frases. Então, é como se eu pegasse e usasse, sei lá, 4 linhas da minha introdução, 5 linhas da minha introdução, algo assim, sabe? Por exemplo, o abuso no trabalho. Claro que vocês não vão escrever assim, tá? Porque eu tô viajando na minha cabeça. Imagina, o abuso no trabalho é algo bem ruim, que infelizmente permanece acontecendo na nossa sociedade. Devem-se enfatizar a informação e coibir qualquer existência de tais atos. Ponto. Segunda sentença. Para tanto, é importante que haja que as lideranças governamentais promovam promovam políticas públicas, enfim, alguma coisa assim, vocês vão colocar, para que as pessoas que se sintam abusadas possam denunciar e e esse problema seja reduzido de uma vez por todas, algo assim, tá? Tá horrível essa introdução que eu acabei de criar, mas isso já é uma introdução. Pô, eu falei que é ruim e eu falei que alguma coisa tem que ser feita. E agora eu vou. O resto do meu texto é a partir da introdução. A introdução eu tenho que vender o meu peixe. Pô, eu te disse que o troço é ruim e que alguma coisa tem que ser feita. Tá, agora tu tem que ler o resto do meu texto para te saber o que tem que ser feito. É ali que eu vou te dar a barbada. Que eu vou te, te largar na cara do gol ali para te saber o que tu tem que fazer, né? Ou, entre aspas, né? Não que eu vou salvar o mundo, mas é como se fosse isso, sabe? Pô, Ô, eu te Sor, disse que tem... Fale, pode falar. então, no caso, a introdução, vamos supor que teria que ter no mínimo umas 5 linhas para ser uma introdução bem elaborada. Vocês vão olhar ali, né? Não quer dizer, não se apeguem tanto na questão de linhas, mas eu digo 5 linhas, porque para vocês fazerem essas 2 frases que eu falei, escrever direitinho, vai dar mais ou menos umas 4, 5, 6 linhas no máximo. Sim, Pensem que de 4 a 6 linhas. 3 linhas é muito pouco. tá. É uma coisa muito pouco. Pensem sempre de 4 a 6 linhas, tá? Vocês vão ver ali mais ou menos que é o que dá o que o pessoal escreve. 4 a 6 linhas é legal porque vocês conseguiram falar que tem um problema, mas que mesmo assim há algumas coisas que podem ser feitas, tá? Uhum, entendi. Dito isso, tá? Introdução. E aí vocês já falaram que tem um problema, que alguma coisa tem que ser feita, né? Vocês podem, nessa introdução, citar alguns estudos próprios, mas já iniciar uma opinião própria de vocês, né? Lembrando que o texto é argumentativo, então vocês devem colocar o que vocês pensam, não é só colocar o fulano disse tal coisa, né? Tem que dizer que o fulano disse, a pesquisa tal disse, o que os dados tal mostram, mas isso é para reforçar o que vocês estão me dizendo, e não ser o ponto principal. Isso é o pano de fundo para vocês me disserem assim, que vocês me digam, né, que aquilo é bom, que aquilo é ruim, ou como tem que ser feito, né? Como vocês acreditam que aquilo possa ser feito, certo? E aí nós vamos para 2 tipos de desenvolvimento. Eu chamo de desenvolvimento 1 e o desenvolvimento 2. Qual é a principal diferença dos dois? Pensem sempre que o desenvolvimento 1 é onde eu vou bater mais no meu tema, né? Dizer os problemas que tem o meu tema, né? Vamos seguir nessa linha aí do abuso no trabalho. Eu vou dizer quais os problemas. Bom, o abuso no trabalho, daqui a pouco, né? Pode ser que tenha até alguma referência aí no tema da própria prova, dizendo que pode causar transtornos mentais, pode prejudicar a saúde mental do funcionário, né? Pô, e aí tu vai dizer, um dos problemas do abuso no trabalho é que isso pode afetar diretamente a saúde mental do funcionário, né? E aí, se tem algum dado, já cita, né? De acordo com fulano, isso acontece por causa disso. É interessante que vocês citem
as pesquisas que tem ali, ou algum livro que vocês sabem, que daqui a pouco vocês conhecem algum livro que não está ali discriminado, mas vocês sabem que é daquela temática. Aí é mais legal ainda. Só que você tem que tomar cuidado para citar, tem que estar certo, e vocês não tem que transcrever ninguém. Tu não tem que pegar o que está escrito lá na temática e copiar igual. Aí vocês estão Eu copiando tenho, igual. eu tenho muita dúvida nisso, porque, tipo, exatamente o que a gente não pode pôr, assim, ali do texto de apoio. Pois é, isso nós vamos mostrar. Eu vou mostrar para vocês. Acho que até vou. Peraí, deixa eu sair aqui. Deixa eu ir aqui. Já voltar aqui. E aí eu vou vir aqui. Eu vou mostrar ali um exemplo, porque senão eu fico deixando tudo para mostrar depois, e depois eu esqueço, não mostro para vocês. Se voltar o computador. Aí voltou. Por exemplo, aqui, ó. O Brasil já teve. Vocês estão vendo aqui, mas tá? Sim. O Brasil já teve um parque exibidor vigoroso e descentralizado. Quase 3.300 salas em 1975, para cá 30 mil habitantes, 80% de cidades, em cidades do interior. Pô, daqui a pouco, como é que tu vai citar isso aqui sem dizer exatamente igual? Em tempos pregressos, ou seja, em alguns anos atrás, o Brasil já teve, já foi um grande centro cineasta, algo assim, entendeu? Pô, já teve, chegou a ter mais de 3.000 salas por volta do ano de 1975, de acordo com dados, aí tem que ver quem é que fez essa pesquisa, de acordo com dados da Ancine, tá vendo? Foi a Ancine que fez essa pesquisa, se eu não me engano. Aí tem que ler com mais calma aqui, mas acho que foi de acordo com dados da Ancine divulgados em 2019. Eu acabei de citar isso, e eu não coloquei igual. Vocês perceberam? Eu peguei Entendi, prof. trechos daqui, entendeu? Eu falei. A única coisa que eu falei igual é que eu falei o ano e o número de salas. Mas eu falei. Eu não falei, eu omiti o para cada 30 mil habitantes. Mas eu posso até falar isso, mas eu não posso colocar exatamente igual. Por exemplo, uma para cada 30 mil habitantes. Porque se eu colocar isso, eu vou ter que citar diretamente, porque eu botei exatamente igual. E não tem nem como eu não dizer que não citei, porque a pessoa que vai ler tem essa folha aqui do lado, então ela vai saber que eu botei igual, entendeu? E muitas das vezes, não é um tema que vocês têm. Não é um tema que vocês têm tanto, por exemplo, se eu tivesse que escrever esse tema aqui, tá? O cinema, por exemplo, qual é o tema daqui? Ó. Democratização do acesso ao cinema do Brasil. Pô, eu não tenho, sei nada sobre esse tema, entendeu? Não tenho. Eu vou ter que me basear nisso aqui, ó. Eu vou ler isso aqui, e aí eu vou emitir uma opinião a partir desse texto aqui, a partir do que está aqui. E vou usar aqui. Então, muito dificilmente eu vou usar alguma coisa que não está aqui, entendeu? Pode ser que alguma coisa eu me lembre lá, cansado, que tem alguma relação, mas não uma relação direta. Eu, pelo menos, é o que eu lembro agora, não tenho nada diretamente com esse tema. Então, eu tenho que usar isso aqui de uma forma estratégica, porque é só isso quase que eu sei do tema. O resto que eu sei é da experiência de viver. Eu nunca li sobre como é que o cinema se dá no Brasil, entendeu? E a maioria das pessoas que fez sobre isso aqui também não leu, entendeu? Não é um tema muito estudado pela população em geral. A menos se tu fez daqui a pouco causou que tu fez escrever uma redação sobre isso no cursinho do Enem que pediram, deu causalidade que o tema é quase igual ao mesmo. Aí sim, senão é muito difícil. Então você tem que usar isso aqui com sabedoria. Então, pode dizer o que está aqui. E é importante que vocês digam o que está aqui para sustentar o que vocês vão defender na redação de vocês. Mas nunca falem com as mesmas palavras, né? Usem o dado. Usa o dado muito mais do que o que está escrito aqui. Ó. Não interessa muito o que está escrito aqui. Interessa para vocês entenderem, mas não para escrever na redação. Usa o dado. Ó. Pô, o Brasil já teve um parque exibidor vigoroso. Só que eu nem li o resto. Se já teve, significa que não tem mais, né? E se é vigoroso, significa que era bom. Então, pô, isso aqui é legal. 3.300 salas em 1980. Eu nem sabia que 3.300 salas era bastante. Se alguém me dissesse que é pouco, eu ia acreditar também, porque eu não entendo nada. Só que ele já está me dizendo aqui que já teve um parque exibidor vigoroso, quase 3.300 salas em 75. Ou seja, é bastante.
Então, esse dado aqui é interessante usar. Se eu quero falar que o cinema hoje está ruim. E provavelmente mais para cá, ele deve dizer que, ó, chegamos a pouco, em 97 chegamos a pouco mais de 1.000 salas, ó. Tá vendo aqui? 97, olha só a queda de 75 para 97. Pô, tá diminuindo. Era 3.300, passou para 1.000 só. Um pouquinho mais de 1.000. Entendeu? Usa esses dois dados e segue o fluxo, entendeu? Segue escrevendo, tá? Que mais que nós estamos? Isso. E aí tu vai falar, então tu começa, por exemplo, se for sobre esse assunto do cinema, tu vai colocar ali, pô, a democratização do cinema no Brasil é algo extremamente necessário. Mas para isso a gente precisa de ter sala suficiente para democratizar, né? E atualmente, vamos ver aqui. Ó, com a expansão dos shopping centers ficou com aproximadamente 2.200. Então, e atualmente nós temos pouco mais de 2.200 salas, né? Digamos que seja isso. No Brasil. E isso é muito pouco se comparado às 3.300 salas que já se teve por volta do ano de 1975, né? Onde segundo dados da Ancine, para cada um habitante havia 30 mil, para cada 30 mil habitantes havia uma sala de cinema, né? Com isso, e logo, essa redução, né, na sala de cinema diminui a minha democratização do acesso ao cinema no Brasil, porque eu tenho menos salas, né? Então, como é que eu vou ter, principalmente no interior, que eles falam aqui, né? Que se eu sou da cidade grande é mais fácil ter o acesso à cultura, porque o cinema é uma forma clara de cultura. Então, eu acabei de falar, o meu desenvolvimento 1 é isso, eu falar o meu problema. Eu pegar, é o principal momento onde eu vou usar isso daqui, tá? Pode ser usado de outra forma, tu pode usar isso daqui no desenvolvimento 2, pode até usar na conclusão. Na conclusão não é interessante, porque na conclusão quem está lendo quer saber o que o aluno que está escrevendo pensa daquilo que ele elaborou, e não uma citação. Na introdução, no desenvolvimento 1, no desenvolvimento 2, vocês podem botar alguma coisa. Mas, na minha opinião, e pela pouca experiência que eu tenho sobre isso, o principal momento é no desenvolvimento 1. Justamente porque é no desenvolvimento 1 que tu vai bater no teu tema, que tu vai dizer que, pô, olha só como tá ruim hoje em dia, olha só como já foi, e olha como tá, entendeu? Da introdução até o final do desenvolvimento 1, a pessoa tá quase sem esperança, a pessoa tá, meu Deus, e agora? Não tem mais cultura no Brasil, o Brasil tá quebrado de cultura, é por isso que o nosso país tá assim, e a pessoa já, entendeu? Claro que não é assim, mas imagina, vamos brincar, imagina que a pessoa já tá. E aí, aqui no desenvolvimento 2 é o oposto, é onde tu vai salvar. Não, espera aí. Ó, calma, cara, calma. Tá ruim, eu sei que tá ruim, eu acabei de falar que tá ruim. Mas calma, tem algumas coisas que a gente pode fazer. E aí tu vai dar algumas sugestões de como que a gente pode melhorar. Pô, uma sugestão clara é criando mais salas. Então, uma sugestão é o governo. Mas e nós, enquanto pessoas, o que nós podemos fazer? Daqui a pouco, sei lá, a gente pode tentar criar salas comunitárias, né? Sessões comunitárias, né? Faz mensal uma excursão para o pessoal ter acesso ao cinema, porque a gente sabe que no interior ainda é assim. E até hoje, né? Em lugares mais remotos, sempre tem alguém, que bom, né? Sempre tem, geralmente, alguém que tem algum projetor ali e bota o projetor, reúne o pessoal da comunidade ali e faz o cinema da galera. Pô, e as pessoas acham isso incrível. A gente que até que é da cidade grande até não dá muita bola para isso, porque, pô, a gente quer ir no cinema, vai ali, pega 10 pilhas e vai ali ver um filme. Entendeu? No interior não tem isso, sabe? Em muitas localidades mais afastadas. Então, como é que eles fazem? Né? Algum vizinho lá tem um projetor ou já comprou, tem um pouco mais de condição financeira, e aí reúne a galera e projeta o filme. Então, qual é uma intervenção? Pô, distribuir projetores nas cidades menores, né? Para o cinema, democratizar o cinema é uma possibilidade, né? E isso eu estou falando aqui, devaneando com vocês. Na hora da prova, vocês vão ficar o tempo inteiro vão determinar um período de tempo pensando nisso, né? E aí, de novo, aí vocês podem voltar aqui para
esse tópico aqui, ó. 88% dos telespectadores assistem a filmes na TV regularmente, ou seja, as pessoas assistem muito a TV, hoje em dia, né, a gente sabe, não sei se aqui tem algum dado disso, mas muito provavelmente deve ter alguma coisa, hoje em dia a gente assiste muito mais na TV plataformas de streaming como Netflix e etc., do que às vezes muitas pessoas, do que a própria televisão aberta ou o canal fechado, que seja, entende? Então isso já é uma forma de cinema, isso é uma forma de democratização, né? Então, pô, os serviços de streaming são uma forma de democratizar o cinema, porque querendo ou não, não é uma coisa extremamente cara. Tu tendo um acesso à internet hoje em dia e um aparelho, sei lá, até um telefone, smartphone que tenha acesso à internet, seja que seja smartphone, né, no caso que tenha acesso à internet, e tu possa baixar o aplicativo lá, sei lá, da Amazon, sei lá do que tem, da Netflix, tudo mais que tem. Tu faz um plano, eu não sei quanto custa, mas não é algo de outro mundo, e tu consegue ter o acesso. Isso é mais uma forma, né? Então, nas cidades pequenas que têm menos condição financeira ainda, a questão do projetor ainda é legal. Nos centros urbanos, promoções de serviços de streaming, entendeu? Pô, já criei duas possibilidades de eu melhorar esse tema, entendeu? E aí tu pensa numa terceira para ficar mais fera ainda, entendeu? E aí, esse é o teu desenvolvimento 2. É como tu vai dizer, como que isso pode melhorar, entendeu? Porque daqui a pouco, bom, de novo, eu não li tudo isso daqui, mas daqui a pouco tem menos salas hoje, mas tem menos salas hoje porque tem menos procura, entendeu? Não tem menos salas. O fato de aqui em 75 ter 3.300 salas era porque era quase que a única forma de eu ver um filme. Ou era a única forma de eu ver um filme, era no cinema. Hoje em dia, eu pego o meu telefone e se eu não tenho um stream, eu baixo um filme na internet, um pirata, enfim, e assisto. Eu só preciso ter acesso à internet, entendeu? Então, talvez, para essa democratização do cinema, às vezes é mais interessante, em alguns momentos, a democratização da internet. Porque com isso eu já consigo, tá? E aí vocês vão viajando, entendeu? E aí, depois de viajar, vocês voltam para a realidade e pensam, tá, o que dessa viajada que eu dei tem sentido e o que eu posso colocar de uma forma que eu vá vender esse meu peixe, né? E que vai ser algo interessante. Então, recapitulando, introdução, eu falo um pouco do tema, duas sentenças, pode ser três, mas duas sentenças é tranquilo, que aí tu usa, por exemplo, 2,5 linhas cada sentença, fecha cinco linhas, né? Já é um tamanho legal, não é pouco, não é muito. Mais do que 6 linhas, tá criando uma super introdução, fica ruim, fica chato para quem tá lendo, fica desnecessário. Menos do que 3 linhas, ou menos do que 4, eu diria até. Fica muito pouco, porque tu não conseguiu introduzir nada, tu só soprou aquilo e já saiu dizendo que o troço é ruim. Tem que dar uma amaciada antes na pessoa. Aí sim, pensem um pouco nisso. O desenvolvimento 1 é como se vocês estivessem fazendo terra arrasada. E no desenvolvimento 2 é o momento que vocês levantam a bola e falam, não, mas calma aí, eu já te disse que isso é importante e que isso tem problemas, mas isso tem solução e existem meios que já estão sendo feitos, outros que devem ser feitos, outros que devem ser mais incentivados, que já tinha outrora, mas parou de ter um incentivo tal e dá para a gente continuar fazendo, entendeu? E aí, com isso, tu tem uma coisa mais concisa, porque tu fez um caminho. Tu trouxe do problema, como é a possível solução, e aí tu conclui. O que tu vai concluir? A gente não vai falar muito sobre conclusão hoje, que não é o tema, mas já pensem um pouco. Já vão pensando nisso. Qual é a conclusão que eu posso ter? Bom, o cinema, né? Ou no caso, vamos voltar para o caso do abuso, exemplo do abuso, porque do cinema vocês vão ter bastante exemplo ali, né? Agora, daqui a pouco, na segunda parte. O cinema, aliás, o cinema não, o abuso no trabalho é ruim, é um problema que afeta mais, eu estou inventando esses dados, mais do que 50% das mulheres no ambiente de trabalho, e, uh, e porém o gênero masculino, né, os homens também são bastante afetados, né, por inúmeros motivos. E aí vocês veem alguma outra possibilidade, mais algum problema, pois isso é um problema, né? Então, estou dizendo que é um problema.
há uma falta de incentivo do governo em não... na denúncia, e aí talvez, como eu comentei para vocês, não digam que o problema é tanto do governo, só assim, há uma, há um medo democratizado. O que seria um medo democratizado? É quase que uma coisa normal. As pessoas já têm medo de denunciar porque sabem que a pessoa que elas denunciarem não vai acontecer nada, e vai ser pior, porque as pessoas vão saber que elas denunciaram, e aí é um problema. Entendeu? Ela vai perder o emprego, enfim. E aí, com isso, tu já vai pensando. Tu até pode criar um problema. As pessoas têm medo. O problema das pessoas denunciarem é que as pessoas têm medo de perder o emprego, em função de, geralmente, o abuso no trabalho ser algo verticalizado. O que é algo verticalizado? Algo que vem de baixo para cima, né? O chefe abusa da funcionária. Por quê? Porque ele tem um poder sobre ela, né? É meio que tipo assim, se tu não fizer o que eu fizer, ou se não suportar o que eu tô fazendo contigo, tu vai ser demitido. Entende? E aí, daqui a pouco, uma possibilidade é o quê? Dar suporte de empregabilidade para essas pessoas. Pô, eu não tenho medo de denunciar, porque eu sei que tem uma lei, tem ONGs que vão me auxiliar, talvez semestralmente, por 4 meses, enfim, para mim, me dar algum salário, essa ONG ali, me manter algum salário enquanto eu arranjo outro emprego, entendeu? Pô, e daqui a pouco pode ser que eu arranje um jeito de eu não ficar manchada, porque eu já vi, agora me lembrei de um dado, agora tu vê, quanto mais vocês forem ruminando sobre aquele tema, mais coisas vocês vão lembrando de coisas que vocês já viram em algum momento da vida de vocês. Lembrei de um tópico que é o quê? Uma vez eu vi uma mulher falar sobre algo dessa temática, que o problema é o preconceito que se fica depois, sabe? Porque o futuro chefe vai pensar, se isso é mais se isso é publicizado, que ela foi lá e denunciou o antigo chefe, por exemplo, o novo chefe pensa que não sabe, às vezes, se realmente aquilo aconteceu, porque as pessoas, né, infelizmente, no nosso país, a vítima tem que explicar que ela é vítima, porque senão ela está querendo sacanear o outro. As pessoas pensam isso muitas vezes. Então, o novo chefe muitas vezes pensa, pô, eu não vou contratar a fulana foi lá, trabalhou 3 meses com o ciclano e depois inventou que ele assediou ela para tirar um dinheiro dele, para estragar com a carreira dele, enfim, as pessoas pensam coisas desse tipo. E aí isso dificulta nessa pessoa conseguir um novo emprego, né? Então, daqui a pouco, achar uma estratégia de como é que isso não vai ser publicizado e essa pessoa não vai sofrer retaliação. Ela pode denunciar e isso não vai se tornar público, né? Ou se tornar público, ter empresas que são especializadas nisso, nessa reconstrução, né? A partir de pessoas que sofreram esse tipo de abuso em qualquer que seja o nível, tá? E aí, isso é uma forma de solucionar o problema, uma possível intervenção. Isso que eu acabei de falar não fere ninguém, não está indo contra os direitos humanos, então isso pode ser uma proposta de intervenção que vocês podem colocar. Criar ONGs que vão pagar salários por tantos meses, enfim. É claro que as soluções que eu estou dando para vocês é em 10 minutos, falando sem parar para pensar um minuto, assim, sabe? Se vocês parar para pensar 5, 10, 15 minutinhos, as coisas vão começar a vir. Pô, como é que eu posso solucionar? E aí, solucionar o problema não é tipo assim, acabar com a fome no mundo, sabe? Não é um troço assim. É mais no sentido de o que eu posso fazer hoje para melhorar isso? Qual é a minha pequena contribuição que eu posso fazer? Qual é a pequena contribuição que a sociedade pode fazer para isso? Não quer dizer que a solução que vocês vão dar vai acabar com aquele problema. Porque se fosse assim, não teria aquele problema, né? Qualquer estudante de nível ensino, está saindo do ensino médio, consegue propor uma solução para um tema complexo, o tema não é complexo, né? A ideia que eles querem saber é se vocês conseguem perceber o problema, como lidar com aquele problema, dizendo os problemas, né, que aquele problema tem, e apontar possíveis soluções. Por isso é possível solução. É isso que você tem que entender. Vocês não estão salvando o mundo, salvando a lavoura. Vocês estão apontando possíveis intervenções que
possivelmente vão ajudar vocês no tema de vocês. Naquele problema, no caso, né? Certo? E aí, depois que vocês sugerirem essas possibilidades, vocês fazem a conclusão. É interessante também que vocês não façam coisas muito mirabolantes também. Se for uma coisa muito mirabolante, parece que vocês estão no mundo de nada. Por isso que eu falei, viagem na hora de pensar soluções, viagem, mas depois voltem para a realidade e pensem, tá, mas o que realmente é factível? O que eu não estou achando que eu vou salvar o mundo? E aí sim é o que vocês vão estruturar para colocar no papel. Antes da gente ir para o que zera a redação e depois ir para os exemplos práticos, se caminhando talvez mais para o final, o que eu quero dizer para vocês, que vocês pensem sempre nisso. Vocês precisam pensar que quem tá lendo não espera que vocês solucionem realmente o problema. Eles querem saber o grau de entendimento e de elaboração argumentativa sobre uma tese. Como diz um professor, diz um professor meu da faculdade, tu pode estar falando a maior mentira para mim, mas fala com convicção. Entende? Não interessa tanto, e claro, a proposta de vocês, de intervenção tem que ser legal, é claro, mas não interessa tanto a proposta, interessa como vocês vendem. É como na vida, não interessa tanto o produto, interessa como é que a gente enxerga o produto, como quem vende o produto pra gente. Exemplo clássico que eu gosto de dar, o iPhone. O iPhone não é melhor que o Samsung, o iPhone é diferente do Samsung. O iPhone é outra experiência, o iPhone é outro status, principalmente no Brasil. E aí eu não estou criticando quem tem iPhone, muito pelo contrário, eu acho o telefone muito bom. A questão toda não é necessariamente que o iPhone é infinitamente superior. Vocês podem achar que é superior. Eu realmente eu não tenho propriedade para dizer que é superior, porque eu nunca tive um iPhone. Mas a questão que a gente não pode negar é o marketing que foi criado pelo iPhone é muito melhor. Porque venderam o iPhone como algo. Geralmente, quando eu quero vender algo e eu tenho uma concorrência, se eu sou esperto e eu tenho dinheiro para botar algo no mercado, eu não vou dizer que o meu produto é melhor. Meu produto é diferente, porque eu não tenho concorrência, entende? Ou parece que eu sou. Por que que eu. Um exemplo, o iPhone não conversa com o Android. Não tem Bluetooth, não tem essas coisas. Até tem umas coisas similares, parece. Não sei muito bem. Mas não tem Bluetooth. Ele não conversa diretamente com telefones Android. Porque ele é diferente, entendeu? Ele não é mais um. Ele é um Motorola que compete com a Samsung. Ele é diferente. Então, o que eu quero dizer com isso não interessa tanto se a sugestão de vocês é muito boa ou mediana. O interessante é como vocês fazem. Se vocês pegarem uma solução que é até meio manjada, pô, tu tá falando um negócio ali que é meio óbvio que uma das possíveis soluções do teu problema é isso. Mas se vocês estruturarem bem, escreverem com uma certa, entendeu? Escreverem bem aquilo, pô, é meio óbvio, mas é óbvio que precisa ser dito, entendeu? Quem tá lendo vai considerar. Mais do que se tu inventar um troço nada a ver, mas colocar de qualquer jeito lá, entendeu? Isso é importante você entender. É muito mais importante como vocês vendem do que o produto de vocês. O produto de vocês é importante, mas é mais importante como vocês vendem. E é por isso que se cobra tanto a língua portuguesa, né? Não é tanto a ideia da salvação, porque, como eu disse, eles não esperam, ninguém espera que vocês salvem aquele problema. Só quero saber se vocês conseguem perceber um problema e como melhorar aquele problema. Certo? Aí, antes da gente ir para o que zera a redação, que é um tema mais tranquilo, eu quero perguntar para vocês. Vocês têm dúvidas sobre o que eu acabei de falar? Eu vomitei um monte de coisa para vocês agora. Certamente vocês têm dúvidas. Daqui a pouco vocês não entenderam que vocês têm dúvida. Mas daqui a pouco, em algum momento, vocês estão entendendo, será que isso é aquilo? Agora, por agora, tem alguma coisa que vocês queiram perguntar, que não entenderam, que eu falei muito rápido, que ficou confuso? Para mim tá tranquilo, senhor. Pra mim também. Ô, senhor, só queria te perguntar. Então eu deixo essa redação pra outra professora que passou ela corrigir? Não, é isso, pode, pô, não necessariamente tu deixa para outra professora corrigir, tu pode ser até eu digo pra gente não fazer nessa aula agora, pra gente avançar
nessa aula. O que eu penso? Eu penso que ao final dessa, você já escreva um outro, mesmo sem a correção da primeira, entendeu? Por quê? Porque vocês têm, você já, certamente alguma coisa que eu falei aqui, ou mais de alguma coisa, vocês não tinham escutado antes. Ou vocês já tinham escutado, mas de uma forma diferente, não exatamente da forma que eu falei. Ou, vocês já estão há 1 hora comigo. Certamente, algumas coisas que eu falei, vocês não conseguiram assimilar. Não tem como vocês ter assimilado tudo. É neurocientificamente impossível. Então, a mesma coisa aconteceu com as outras professoras. Pô, estava lá a aula da professora Débora, lá da monitora Débora, alguma coisa passou. E a mesma coisa que passou, eu retomei hoje aqui. E vocês pegaram. Entenderam? Então, alguma coisa de novo, hoje vocês perceberam. Vocês certamente podem ter pego. De que vocês não sabiam ainda sobre esse tópico. Sobre a redação. E aí, com base nisso, vocês podem melhorar, inclusive. Basicamente isso, sabe? Tipo, introdução, 2 desenvolvimento e depois a conclusão. Ela explicou, tipo, quase a mesma coisa, assim, sabe? Só que tu só complementou mais. Não entendi nada. Eu não entendi o final. Eu mais o quê? Não entendi o final, a parte final, desculpa. Ela já tinha passado mais ou menos isso, tipo, que tu passou. Só que agora tá mais complementado. Tá. Não, a ideia é essa mesmo, tá? A ideia não é que cada aula que a gente tenha seja algo super novo. A ideia é a gente bater na mesma tecla, sempre, né? E é interessante, inclusive, que tenham professores diferentes, porque a forma como eu vou falar para vocês é diferente da professora Débora e é diferente da professora Júlia, porque nós somos pessoas diferentes. Então, a forma que eu ensino é uma forma, a forma que ela ensina é outra. Enfim, e isso vai facilitar. Daqui a pouco, da forma que eu falo, para alguns de vocês podem, sei lá, o Vitor até é legal, mas não entendo muito. Ele fala muito rápido, sei lá, ele fala muito devagar, ou ele enrola muito. Daqui a pouco a Júlia é mais direto, ou a Débora, enfim, né? Cada um aprende de um jeito. Então é interessante ter mais de um professor na mesma disciplina, porque a gente vai, de certa forma, repetindo algumas coisas ao longo da nossa fala, e de formas diferentes a gente vai tentar abraçar todo mundo, levar todo mundo para o melhor aprendizado até o final do curso. Tá. Dito isso, então, nós temos a introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, que é as soluções, e eu concluo meu texto, certo? Vamos para o que zera a redação do Enem. Eu vou deixar aberto aqui, assim, não vou ficar em tela cheia, porque daqui a pouco eu posso querer voltar lá e tá tudo certo. O que zera a redação do Enem, então? Esses são alguns tópicos que eu peguei ali. Alguns eu já lembrava, outros eu nem lembrava, porque são muitos tópicos. Mas o que eu vou dizer para vocês? Isso aqui eu vou passar para vocês, mas quanto mais vocês forem treinando, mais tranquilo fica, tá? De vocês. Vocês nem precisam pensar muito no que vai, será se eu fizer isso eu vou zerar, certo? Se vocês sabem o método de escrever, aquele método que nós estamos ensinando para vocês, isso aqui, é um método que não zera. E que vocês têm chance de tirar notas melhores. Se vocês fizerem isso aqui, e não desrespeitar nenhum direito humano, basicamente, apresentar o problema, dar uma possível solução e concluir, e a introdução introduziu o problema em si, não tem muito como vocês zerar. Mas isso aqui é só para vocês tomarem algum cuidado. Daqui a pouco vocês, né, não se ligaram em tomar cuidado. O que é interessante vocês perceberem, uma dica antes de a gente falar disso, vocês têm que pensar sempre, eu não me lembro se é 30 linhas o máximo que vocês têm para escrever, mas digamos que é 30 linhas. Se você tem 30 linhas, escrevam toda a redação de vocês antes, sabe? Na folha de rascunho. Escreve toda a linha, a redação de vocês na folha de rascunho, tá? Legal. E aí, depois que vocês escreverem na folha de rascunho, vocês contem quantas linhas deu. Pô, deu 32, então tu já sabe que quando tu escrever, tu vai ter que dar uma enxugadinha na tua letra, tu quer manter todo o conteúdo. Ou tirar alguma coisinha, né? De preferência tirar alguma coisinha ali que tá demais pra dar uma segurada. Entendeu? Mas é bem tranquilo, tá? Então, a dica que eu quero dar pra vocês é isso. Escrevam antes, porque vocês vão estar nervosos. Nervosos, a letra já sai meio diferente. Entendeu? Então, escrevam antes, até porque você vai ficar mais tranquilo quando vocês forem passar limpo. A última coisa também, a outra coisa que eu lembrei agora, certamente alguém já deve ter dito para vocês,
No dia da redação, a primeira coisa que vocês fazem, antes de mais nada, é olhar o tema da redação. Pulem a prova inteira e vão até onde está a redação. Porque a redação vale bastante pontos e vocês têm que estar com o cérebro mais descansado para fazer a redação. Depois vocês fazem as outras questões. Fazer redação, porque redação eu acho que ela consome mais tempo do que, tipo, as outras, por exemplo, as questões, né? Então, eu acho que seria melhor eu fazer a redação antes e depois completar as questões. Isso, exatamente. E ela consome mais tempo, até por uma questão de lógica de vocês. Não sei se vocês já tiveram outras experiências com esse tipo de prova de Enem, vestibular, etc. São provas muito extensas, fica a tarde inteira fazendo uma prova, entendeu? Quando chega pro final, vocês já estão cansados. As últimas questões, vocês vão meio que no flow, sabe? Vocês nem sentem, isso aqui deve ser isso aqui. Pelo menos umas 5 questões, quase todo mundo. É muito difícil alguém conseguir responder todas com o mesmo grau de atenção. Então, para não ter problema de quando chegar na redação, vocês não terem mais cérebro e né, vocês estarem muito cansados de tanto pensar das questões, calma. O que é a dica que eu vou dar para vocês? Vão lá, leiam o tema leiam primeiro o tema lá. O título do tema é, que nem ele do cinema, é Democratização do Cinema no Brasil. Ok, esse é o tema. Aí lê toda a página. Ok. Tira alguns insights, como eu falei lá, do tema, que nem, por exemplo, aqui. Bom, tô lendo aqui, texto 1 na exibição pública, no meu dia da primeira exibição pública do cinema, Paraná. A primeira exibição pública do cinema foi em dezembro de 1895 em Paris. Daqui a pouco você pode me dar um insight. Risco aqui, puxo uma flechinha, ou escrevo do lado, ou escrevo na folha de rascunho, entendeu? Dou uma maneira de como você fique melhor para vocês entenderem depois, é claro, de que isso aqui me deu um insight para tal coisa que eu vou escrever depois. Pensando na estrutura aquela básica de introdução, D1, D2 e conclusão. Texto 4. Aí, lembra daquela coisa, as 3.300 salas? 3.300 salas aqui, depois diminuiu para 1.000 e depois aumentou para 2.200. Ok, legal, isso aí é um insight. Anota, mas não sublinha, só sublinha e diz por que tu sublinhou. Porque daqui a pouco tu vai ler isso aqui daqui a 10 minutos e tu já esqueceu. Tá nervoso, pode acontecer. Então, tu sublinha. Vou dar uma dica para vocês que eu tenho sempre. É meio brincadeira, mas é verdade. Não confie no cérebro de vocês. Não confie no eu vou lembrar. Se pode, anota. Por quê? Porque e se você esquecer? O que vocês vão fazer? Aí vocês vão perder mais tempo tentando lembrar aquilo, e aí tem toda a questão de nervosismo. Você tem que cuidar. Você tem que pensar sempre que o nervosismo já vai atrapalhar um pouco vocês. Quanto mais vocês se ajudarem a que o nervosismo atrapalhe menos vocês, melhor. Então, tira os insights que vou estar aqui. Já vai sublinhando ali o que você acha que vão falar, faz um esbocinho da redação ali, o que eu quero na introdução, o que eu quero no D1, o que eu quero no D2, o que eu quero... E aí a conclusão saiu natural, então não precisa fazer. Tá? E aí vocês vão escrever uma primeira versão da introdução, uma primeira versão do desenvolvimento 1, primeira versão do desenvolvimento 2 e uma primeira versão de um início de conclusão. Escreve isso, deixa parado. Tá? Escreve bem fraquinho ali, não precisa nem, se der, faz por partes, faz uma introdução primeiro, deixa descansar. E aí vai responder umas questões. Sei lá, vai com o tempo. Deixa passar mais uns 20 minutinhos, uns 15 minutinhos. Vai lá e lê de novo aquela tua introdução. Tu vai achar problemas que tu não tinha achado antes, certamente. Porque tu te afastou um pouco daquilo. Olha só, aqui eu viajei. E aí, agora eu acho que tá legal, ok. E aí já escreve o desenvolvimento 1, se tu não escreveu. Escreve o desenvolvimento 1. Deixa descansar. Passa mais 5, 10 minutinhos. Pum, volta para lá. Entendeu? Vocês não vão fazer toda a redação, tá pronto e volta para a prova. Vocês vão ir mesclando. Aí a dica que eu dou para vocês. Vocês têm que fazer assim? Não, obrigado. Mas eu acho mais legal fazer assim, por quê? Porque é uma estratégia que vocês... é como um problema que vocês têm. Talvez vocês já escutaram aquilo. Quando a gente se afasta do problema e respira um pouco, a gente enxerga melhor as possibilidades de como resolver aquele problema. A redação é a mesma coisa. Se tu fica só focado na redação, tu fica com a leitura viciada. Tu lê, e tem um erro que está na tua cara, um erro de escrita, um erro de concordância, e tu não vai achar. Por quê? Porque tu está viciado em ler aquilo. Aquilo já passa automático pela tua mente, pelos teus olhos. Deixa ele descansar,
volta. Faz esse processo umas 2, 3, no máximo 4 vezes, senão tu vai ficar a tarde inteira envolvendo a redação. Né? Também não é assim. Aí faz um processo, pode fazer assim, introdução e desenvolvimento 1, descansa. Depois, corrige introdução e desenvolvimento 1, fechou nesse? Fechou nesse. Tá. Aí, escreve D2 e conclusão, descansa, vai fazer outras questões e volta D2 e conclusão. Fechou nesse? Fechou. Tá pronto a redação. Aí, tu transcreve para a folha da prova mesmo. Para onde tem que escrever a redação realmente. E aí, fechou. Aí, nesse processo aí, tu vai demorar 1h30 por aí, por fazer isso aí. Só que nesse momento, tu ficou só na redação nisso, 1 hora, 1h15, sei lá. Tu não ficou só fazendo a redação. Tu fez algumas questões também, tu já foi avançando. Tu já respondeu quase uma boa parte da prova, sei lá, 1/3 da prova. Entendeu? E aí tu vai jogando. Vai cuidando do tempo, responde lá, pum, e responde questões mais rápidas, não tinha, entendeu? Não sei se vocês certamente devem ter tido algumas dicas sobre nas outras matérias, sobre questões. Classifiquem a questão, se a questão é difícil, média ou fácil. Responde as fáceis, as médias tenta fazer, as difíceis vai deixando para depois, para você conseguir responder o máximo de número de questões possíveis, né? Mas isso aí eu vou deixar para o pessoal das disciplinas que certamente sabem muito mais que eu sobre isso, sobre as disciplinas em geral. Isso é uma dica mais de prova que eu estou dando para vocês. Dito isso, tá? Vocês entenderam mais ou menos o que eu falei? Dessa dica aí sobre vocês escreverem partes da redação que vocês acham que aquilo ali tá tri, é aquilo ali que vocês vão fazer. Deixa descansar por uns 5 minutinhos, 10 minutinhos e volta e lê de novo. Tá? Boa dica, Sor. E aí isso vai ajudar vocês, porque, gente, sério, quando eu fiz o Enem, eu já fiz redação, eu fiz o Enem e já fiz vestibular, né? Quando eu estava nesse processo que vocês estão agora. E eu fiz, todas as vezes que eu fiz esse processo, todas as vezes eu achei erros. E alguns até meio grotescos, entendeu? Então, façam. E vocês fazendo isso, vocês não vão ter erros. É claro que a chance de você ter é quase de 100%. Algum erro. Só que isso vai reduzir, entendeu? E aí vocês vão ler de novo aquilo afastados, vocês vão ter esquecido o que vocês escreveram ali, entendeu? E aí vão ler como se fosse a primeira vez, e aí não vai ter aquele vício de leitura. Bom? Tá. Se quiser a redação, fuga do tema ou tipologia textual, ou seja, se eu escrever um texto que não seja dissertativo argumentativo, né? Isso já foi dito pela professora Débora. Isso vai zerar a minha redação. Se eu não escrever um texto e não der minha opinião, essas coisas assim. Desrespeitar a seriedade do exame. Isso vai ao encontro das próximas coisas ali, né? Que é eu, sei lá, proferir palavrões ao longo da minha redação. Eu ficar botando trechos de, sei lá, de receita de bolo, de miojo, sei lá, para encher linguiça. Isso aí vai zerar a minha redação, né? Botar sinais, gráficos que não tem uma função clara no meu texto, só para literalmente encher linguiça. Colocar uma parte deliberadamente desconectada do tema proposto, ou seja, eu escrevi um negócio ali que claramente não tem nada a ver. Sei lá, um exemplo bem dramático agora que a gente está vivendo. Pô, digamos que eu seja contra o governo. Eu sou contra o presidente da República. E aí a redação não tem nada a ver com o presidente, não tem nada a ver com política. De certa forma, sempre tem a ver com política. Política rege a gente. Mas não é uma coisa direta, não tem por que falar. E aí, do nada, eu meto, sei lá, um fora fulano, entendeu? Pô, não tem porquê. Claramente eu quero, sabe? Quero avacalhar o negócio. Então, vai miserar a redação. Sabe? Se eu colocar um apelido no meio da redação, botar no meu nome, sei lá, uma rúbrica, a não ser o local que eu tenho que assinar a minha presença, também zero. Se eu escrever em outra língua, isso é meio difícil, né? Alguém escrever, sei lá, em inglês, espanhol, o pessoal, né, vai fazer em português. Escrever em escrito ilegível, então, por isso que eu digo, escrevam sempre a redação antes e depois passem a limpo, com calma, tranquilos,
para que o adaptador, o avaliador possa, para que qualquer avaliador que for ler a redação de vocês possa entender, tá? Dito isso, a gente vai, então, agora analisar a redação nota 10. E agora vem aquilo que eu ia mostrar para vocês. Eu vou mostrar. Pera aí. Aqui tem a redação do Gabriel. Cadê? Do Gabriel. Tem do Gabriel. Tem aqui os comentários da redação. Tem da Maria. E tem da Estela. Tem mais ali para baixo, mas esses três tá bom. Vou mostrar para vocês aqui. Pera aí. Gabriel. Deixa eu diminuir aqui o zoom. Voltar. Enfim. Eu vou passar devagarzinho aqui e eu quero que vocês vejam o que eu disse ao longo da minha fala que vocês podem absorver e entender. Bem devagarinho. Então, eu vou clicar por aqui para ficar mais devagar. Não precisa ler, é só para olhar mais ou menos a estrutura. Agora, vou pular os comentários, não interessa muito. Agora, a Maria. Olha a Maria. Comentários. Tá dando para vocês ver mais ou menos ali? Eu tô passando muito rápido. Tá, né? A Estela, a última agora. A Estela é só isso, né? Dá pra ver uma folha. Vamos parar. Olha a redação da Estela. O que vocês percebem? Vou passar de novo. Até vou diminuir aqui o zoom. Para que vocês consigam enxergar, talvez, na íntegra. Não sei se dá para enxergar na íntegra. Tá, não dá para ver o nome da pessoa, mas dá para ver o todo. Vamos ver o próximo aqui. O Gabriel. O que em comum? Tem mais de uma coisa em comum, tá? Mas o que sem ler, só de olhar, vocês percebem que tem na redação do Gabriel, na redação da Estela e eu acho que é da Mariana, se não me engano. Mas enfim, nas três redações que eu mostrei para vocês, o que vocês pensariam? Primeira coisa que vocês me diriam. Tem aquela forma que tu falou que tem ali o... Como é que é? Fugiu agora da minha cabeça. A introdução, o desenvolvimento 1, desenvolvimento 2 e tem a conclusão. Todos eles têm esse formato de texto. Isso, perfeito, é isso mesmo. E aí, para ficar mais bacana ainda para vocês olharem, todos têm 4 parágrafos. Todos. Eu percebi isso. 1, 2, 3, 4. É muito delimitado isso. Introdução, desenvolvimento 1, desenvolvimento 2, conclusão. Não quer dizer que aqui, nesse primeiro parágrafo, tu não possa colocar alguma coisa de solução. E aqui tu não possa colocar alguma coisa de problema. O jeito que eu expliquei para vocês é um jeito mais fácil. Mas como é uma redação, não tem uma forma 100% certa de escrever. Mas existem algumas coisas que se mantêm. Introdução, D1, D2 e conclusão. Olha aqui a Maria. 1, 2, 3, 4. E é sempre com portanto, por fim, por fim. É sempre esses verbos assim que se usa para concluir. Vamos ver, vou botar qual que eu uso aqui. Portanto, de novo, tá vendo? Não, isso aqui. Isso. Essa aqui, a redação da história é bem curtinha. Portanto, tá vendo? Em primeiro lugar, em segundo lugar. Olha só uma coisa aqui. Que é uma coisa que nós vamos achar aqui. O Gabriel também colocou. Aqui, em primeiro lugar, em segundo lugar, por fim, o outro botou dois botaram portanto na conclusão. Vocês estão vendo que tem uma coisa muito... É quase que
que eles querem um modelinho quase, tá vendo? Aí tá vendo, ó, para o filósofo, não sei o que lá, ó, tá vendo? Aqui é uma sentença, duas sentenças, tá vendo? Tem um ponto, tem a outra sentença. Tem até três sentenças aqui, na verdade, ó. Uma sentença, duas, três. Ó. Uma sentença, duas, três. Tá vendo? Cadê aqui a Maria? Uma, duas, duas, três. Tá vendo? Ó, eu digo que, ó, que não é uma coisa discutida, é uma coisa que é um problema, que existe uma gravidade, ó, 80% da população brasileira não frequenta tal ambiente, e que isso, e enfatizo ainda mais que isso tem que ser solucionado. Tá vendo? Eu tô te deixando com um gostinho de, ó, esse é um problema, olha só, nós temos que debater sobre isso. E aí eu falo, posso começar com o primeiro lugar, ou já com outras formas, não é uma regra. Tenho que dizer, ó, que ó, compreender as causas dessa problemática, então. Ó, tá vendo aqui, ó, em primeiro lugar, preciso compreender as causas dessa problemática, né? Então, o que que é as causas dessa problemática? Eu vou falar sobre o meu problema. Ó, em um mundo marcado pelo capitalismo, é comum cada vez mais fortalecido o sistema mercantilizado do lazer. Ou seja, não é interessante que as pessoas tenham acesso à cultura deliberada. É importante que elas tenham acesso mediante o pagamento. O que me interessa é o pagamento, não se elas têm ou não têm acesso à cultura. Isso já é um problema. O capitalismo, eu estou dizendo aqui que é um problema, né? E aí ela deve falar outras coisas aqui. E aí depois, ó, importante ressaltar que se passa aqui de 5 anos de sociedade, tendo em vista a parcela pobre, ó, nota-se que falta democratização. Então, o que eu preciso fazer? Democratizar o cinema e, portanto, né, o Ministério da Saúde, ó, o Ministério da Infraestrutura e da Cultura tem que utilizar essas verbas para ajudar essas questões, né? Você percebe que na redação dela, ela não cita aquelas informações lá do IBGE. Pode fazer sem citar? Pode, eu falei para vocês que podia fazer sem citar. Não tem problema, senão vamos tirar mais ou menos nota por aqui. Aquela ali é apenas uma forma de vocês terem mais um subsídio, se vocês não têm a menor ideia do tema. Se vocês não têm ideia por onde começar, por aquilo ali vai um bom caminho, entendeu? Não vai errar. E mentira, ela citou assim, 83%. Citou na introdução. Lembra que eu falei? Introdução, ou D1 preferencialmente, talvez no D2, e conclusão é meio complicado de usar, é meio perigoso, facilitamente, provavelmente vai perder pontos. Tu até pode usar referências na conclusão, mas não é legal. Não é muito interessante. Tem que saber usar, é meio perigoso. Ó, e aí tá aqui o Gabriel Melo Caldas Nogueira, que também falou, ó, ele usou aqui no D2, e ele usou, acho que ele usou só, ó, tu vê que ele cita coisas que não estão ali, Homo Ludens, que é o livro do Huizinga, que fala sobre o homem que joga, né, o homem que tem o prazer pelo lúdico, né, então o que? O cinema tem essa questão lúdica, ele traz essa vivência, só que ele é um cara que leu o livro do Johann Huizinga, né, que eu tive acesso a esse livro, né, agora na minha pós de educação física escolar. Eu não conhecia esse livro, nem esse autor. Só que esse cara aqui, o Gabriel, já conhecia, então ele citou. Então, para vocês citarem, vocês podem e devem, se vocês sabem, citar coisas aquém do que foi dado para vocês sobre aquele tema. Só que tem que tomar cuidado para conversar. E só que conversa com o tema, é claro que conversa diretamente. Não, ele achou uma intersecção dos temas. Só que não, nesse livro ele não fala diretamente sobre esse tema, ele fala sobre lazer, ludicidade. E isso conversa com o cinema, né? Que é uma forma de lazer, é uma forma de cultura, é um espetáculo, entendeu? E aí ele achou essa intersecção e fez essa ligação para discutir, certo? E aí, antes da gente ir finalizando, isso é interessante que vocês tenham, tá? Que vocês deem uma lida. Esse documento aqui tem 52 páginas, tem várias informações, muitas das coisas que eu falei hoje para vocês estão aqui. Algumas coisas, é claro, que não estão aqui, que são coisas da minha experiência, que eu aprendi com o professor, da minha prática, enfim, mas boa parte, sei lá, 70% do que eu disse hoje, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, tá aqui, ou de alguma forma tá aqui. O que eu fiz foi pegar o que tá aqui e traduzir de uma forma mais, talvez tentando facilitar mais
o entendimento de vocês. Que às vezes pegar um documento de 52 folhas para ler, mas tu não sabe exatamente o que é mais importante. A ideia nossa é a gente pegar o que está aqui em outros documentos e o que é mais importante, tentar passar de uma forma mais sistematizada que vocês compreendam. E otimizar o tempo. Aqui, ó, exatamente aquilo que eu coloquei ali, ó, é isso aqui mais ou menos, ó. Sobre o que quiser a redação, até nem coloquei a redação com até 7 linhas, será considerado texto suficiente. Por quê? Porque, né, vocês sabem que se vocês fizerem uma redação com 7 linhas, vocês não vão tirar uma boa nota. Então, é meio que, sabe? Não é uma coisa que eu acredito que vocês, que seja um problema. Vocês sabem que não deve escrever uma redação com 7 linhas, não, porque vai zerar. Não vai tirar uma nota boa, não vai passar. Tá? Que mais que nós estamos, que eu queria falar para vocês? A princípio, isso aqui é interessante vocês pesquisarem, bota lá, cartilha do participante, redação, Enem. E aí vai aparecer esse link aqui, se vocês quiserem ter mais alguma dúvida que eu não tenha dito, ou se preparar para as próximas aulas, enfim. Para a gente finalizar, então, mas é um pouquinho antes, né, do horário, até para não ficar maçante, vocês ficaram, acho que a tarde inteira, né, até de manhã, não sei, eu realmente tô meio, não sei qual é a hora que começa o curso. Eu sei que as aulas de redação é no final da tarde, mas eu não sei desde que horas vocês estão tendo aula. Desde as 10, senhor. Pois é, então vocês estão numa pegada bem, bem boa, então vocês não aguentam mais ver a gente falando com vocês. Então, pra gente dar uma descansada também porque não adianta ficar enrolando. Posso enrolar vocês por mais uma hora? Claro que posso, mas não vai mudar muita coisa do que eu já tinha para falar para vocês hoje. O que eu quero falar para vocês é deixar um teminha, tá? Peguem essa redação que vocês já fizeram, que acho que foi a professora Débora que pediu. Tentem, se vocês fizeram, só para eu entender, vocês fizeram a redação inteira ou fizeram só a introdução? Inteira. Tá, show. Peguem essa redação com base no que vocês fizeram e tentem escrever ela de novo, só que tentem fazer uma outra redação. Olha o que eu pensei agora aqui, né? Já pensado em pedir outro tema para vocês, mas vou fazer o contrário. Quero que vocês façam outra redação com o mesmo tema, só que com, sei lá, pode até algumas propostas de intervenção similares, ou até uma ou outra mesma, mas façam como se fosse duas redações, entenderam? Façam duas redações do mesmo tema. Então, por que eu quero que eu quero que vocês façam isso? Porque vocês vão criar mais repertório para falar do mesmo tema. Aí vocês não criam vícios de só conseguir começar um texto da mesma forma, sabe? No meu caso, essa seria a minha primeira aula, tá? Aí, Tá. não sei se a colega poder me falar o tema. Isso, qual é o tema? Não, eu também não sei. Acho que é saúde mental, não é? É saúde mental do idoso durante a pandemia. Ó, vamos lá. Saúde mental do idoso durante a pandemia. Tá? E aí vamos deixar. Eu não vou colocar mais um tema, até porque essa é a tua primeira aula. E também né, porque provavelmente quem vai corrigir isso não vai ser eu, vai ser as gurias, porque a minha próxima aula. Na verdade, eu nem teria aula com vocês agora, tá? Eu teria aula com vocês. As últimas aulas de redação seriam comigo. Eu ia tratar mais sobre conclusão e fazer essa forma mais geral. Eu que ia corrigir as redações finais de vocês. Só que como, né, tivemos alguns imprevistos, teve que mudar os horários, eu vim dar aula hoje. E aí eu montei a aula com base no que vocês estão aprendendo, né? Não vou ensinar a conclusão se eu fazer essa recém sair da introdução. Mas basicamente é isso, gente. Então, vamos fazer o seguinte, vamos seguir nessa temática para vocês fazerem a redação. Eu até pensei em colocar mais alguma coisa ali, mas vamos deixar. Só saúde mental do idoso na pandemia. Façam uma redação sobre isso. E aí, a próxima aula, se for eu, se for a Débora, se for a Júlia, lembrem dela, lembrem isso para ela. E aí vocês podem, se vocês tiverem à vontade, leiam a redação de vocês, compartilhem a tela para o pessoal ler. Ou, eu acho interessante a gente criar, talvez não sei se você tem um grupo do WhatsApp ou alguma forma de vocês enviar para a gente ler. A Débora, e a gente enviou da outra vez, daí ela falou que para a próxima aula ela mandou a gente fazer essa redação, que a gente ia corrigir juntos. Só que daí acabou tendo esse imprevisto, daí acabou você no lugar dela, eu acho, né? Sim, pois é.
Não, então tá, então vamos deixar. Se ela combinou com vocês assim, vamos deixar assim. Eu tava pensando a gente fazer algum, sei lá, algum grupo de WhatsApp, ou até mandar por e-mail. Vocês Não, se podem tu mandar. quiser, tipo, fazer pra tua aula, tu pode. É que ela fez um grupo porque ela queria. Tipo assim, ela mandou a gente fazer uma introdução. E a gente fez Uhum. durante a aula a introdução. E daí a gente já mandou no grupo. Daí no grupo mesmo ela falou, faça uma redação e mandou as informações, entendeu? Tá, ok. Não, se você já tem um grupo com ela, acho que não vale interessante vocês fazerem mais um grupo, senão vocês vão ter só dois grupos no WhatsApp, só de redação, entendeu? Ou a gente faz um grupo da turma de redação, ou não precisa fazer um grupo da turma de redação para cada professor, entendeu? Acho que fica muito maçante, até para vocês, para a gente, não, 500 grupos não tem porquê. Se vocês quiserem e puderem, me mandem a redação de vocês por meu e-mail aqui, ó, tá? Ou pro meu WhatsApp, eu vou deixar o meu WhatsApp aqui. Vou colocar aqui, se vocês quiserem já anotar, para depois não Eu precisar ter... eu mando as duas ou eu mando a última que eu vou fazer? Não, não, pode mandar as duas, manda as duas. Manda, porque vai ser do mesmo tempo, entendeu? Aí a gente vai ter esse contraponto. Deixa eu botar aqui. Ó, eu vou colocar aqui, mas é interessante que vocês já anotem, que aí vocês não precisam ir atrás do PowerPoint, só por causa disso. Se vocês quiserem pegar o PowerPoint depois, melhor, legal. Mas aí não precisa. Deixa eu salvar isso. Tá. Deixa um tempinho aí, pra vocês anotarem o e-mail, o WhatsApp, ou os dois, que vocês acharem melhor. E aí vocês, quando vocês fizerem, tiverem tudo bem, vamos tentar botar, acho que uma semana aí para fazer, tá tranquilo, né? Não sei como é que tá o tempo de vocês, mas acho que é tranquilo, né? E aí vocês mandarem pelo menos até sexta, quinta da semana que vem, pro meu e-mail ou pro meu WhatsApp. Só aí se identifiquem, tá? Oi, aqui é o fulano, ó, a fulana do curso pré-ENEM da Unicinos, essa é a redação que foi combinada na última aula, tudo bom? Eu já sei o que é, tá bom? Beleza. Então tá, eu vou... e aí nós encerramos. Aqui tá a referência que eu usei, só para deixar claro. Aqui tá a experiência, uma frase que eu gosto de deixar sempre de motivação, que é a experiência é aquilo que nos passa, ou que nos toca, que acontece, ou que nos transforma. A gente é sujeito da experiência, né? A gente tem que ser sujeito passivo da experiência para que aquilo nos transforme. E aí eu gosto de usar essa frase por quê? Porque só se vocês deixarem a minha aula transformar vocês, a aula da professora Débora, a aula da professora Júlia, que vocês vão ter mais experiência enquanto escrever, né? A gente tem que sempre pensar que no processo de tudo que a gente for fazer, a gente tem que sair diferente de como a gente entrou. Se a gente sair igual, a gente não aprendeu nada. Tem que sair. Certo? Eu espero sair diferente da aula hoje, da aula com vocês, de como eu entrei. Que aí significa que eu aprendi alguma coisa com vocês. Tá? Espero ter ajudado vocês e eu voltei que devemos ter brio, que brio, para quem não sabe, porque eu também não sabia até um tempo atrás, é a gente correr atrás contra toda, ter força de vontade, digamos assim, né? Como, não sei se você conhece o professor Clóvis de Barros, eu gosto muito dele, e ele fala que uma das palestras mais famosas dele, que a gente tem que ter brio, que é, vocês têm cérebro, vocês têm uma alimentação legal, acredito que ninguém passa fome, nenhum de vocês passa fome, todos tiveram uma educação, todos tiveram escola, estão tendo escola ainda, devem estar se formando no ensino médio, já se formaram, não sei. Então vocês têm perfeitas condições, as mesmas condições que quem tirar 1000 na redação, vocês têm as mesmas condições, tá? Talvez não tenham a mesma escolaridade daqui a pouco, tá? Da escola A, B ou C, mas tem as mesmas condições para chegar lá. Se alguém, pensem sempre, se alguém criou alguma coisa e você só tem que entender, é tranquilo, tá bom? Então não tem porque a gente quebrar a cabeça. Se não der agora, dá na próxima, uma hora vai dar. Não vamos desistir. Tá bom, gente? Muito obrigado. Parar aqui o compartilhamento. Pra gente se despedir. Obrigado, Sor. Eu que agradeço. Obrigado pela participação de vocês aí. Obrigado, colega. Nada. Bom final de semana